Boa noite, cheguei. Tô toda delicada hoje, olha, de florzinha. O filtro é sempre bom para esconder o cansaço físico. Vou esperar você chegar. Olha, você tava me esperando mesmo, viu, amiga? Você arrasa. Sejam bem-vindos, bem-vindas ainda por enquanto. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Olha quem chegou! Gente, hoje em especial nessa live, eu tenho uma telespectadora muito amada, motivo dessa live. Alice Giovanna está me ouvindo com a vovó, da casa da vovó. Gente, que fantástico. É a primeira live minha que ela vai ouvir, porque sempre eu faço mais tarde, ela tá dormindo. E hoje eu decidi deixar ela esperar a live, tá na casa da vovó. Afinal, eu vou falar de culpa materna e sem culpa. Ela está lá, acolhida pela avó, tão pertinho no meu caso, é bem pertinho mesmo, é colado. E vai ouvir a live. Oi, cara, seja bem-vinda, amiga. Sidna, você sempre por aqui, Deus abençoe. Mamãe também manda beijos, Alice, pra você que tá ouvindo a live hoje em especial. E vamos começar, né? A gente não tem tempo a perder. O nosso assunto hoje é culpa materna. Fica comigo até o final, pra gente acompanhar cada detalhe. Eu separei um trecho lindo de Laura Gutman pra gente ver juntos. E eu comecei falando na live da semana retrasada sobre o choro da criança, a birra. Quem não assistiu, todas as lives que eu faço, eu compartilho no meu canal no YouTube. Só é clicar no link do meu perfil que vocês vão ter acesso a um botão que vai direto pro meu canal, tá bom? Então quem não assistiu pode assistir todas as lives, inclusive aqui, a Andrea teve aqui falando do livro Não Me Toca Seu Boboca, tá tudo lá no canal do YouTube. E a última foi sobre choro e birra e hoje sobre culpa materna. Bem-vinda, Mila, Laiane. Nós somos hoje já 4.500 e alguma coisa de seguidores. Então, assim, alguns ainda não conheço, mas fiquem bem-vindos. Vamos nos encontrando aqui. Qualquer dúvida é só escrevendo, qualquer comentário. Eu vou tentando dar conta de tudo, tá bom? Vamos lá. Culpa materna. Quem não tem? Eu acho que quando nasce a mãe, a culpa nasce conosco. Eu lembro do meu maternar, tudo que eu fazia, tudo que eu tinha que decidir, todas as demandas que apareciam, eu ficava me remoendo por dentro com a demanda de trazer para minha filha o melhor, uma perspectiva melhor. Olha, Sidna, olha, nós sentimos mesmo, que bom o seu feedback. Olha, olha que interessante. Não, Mila, começou agora. Começou agora, eu vou começar a falar. Que bom que você chegou a tempo. Obrigada pelo carinho. E assim, a culpa nos acompanha. E eu acredito que um dos fatores da culpa se tornar cada vez maior é que o que acontece nesse percurso da maternidade é que a gente passa por uma transformação que a gente não tem noção. Laura Gutman fala que quando nossos filhos nascem, quando eles nasce uma nova mulher, não tem como questionar. Hoje já se sabe que o nosso cérebro passa por mudanças seríssimas quando o nosso filho chega. Há mudanças neurológicas, é uma nova experiência profunda que faz com que novas redes sejam conectadas. O nosso olhar perante a vida muda, os hormônios naquela fase mudam. Olha que interessante, a natureza, a perfeição, a divindade faz com que naquele momento até os nossos hormônios sofram alterações para que a gente tenha uma ligação e uma predisposição a ficar mais doando-se ao filho, a cria, como o povo chama nesse estudo dos hormônios, do que a qualquer outra coisa na vida. Então tudo mudou. A gente era uma pessoa, a gente é essa pessoa, só que agora a gente é mãe. E aí também tem outra questão, meninas que estão nos ouvindo, que a quem isso atinge muito mais, é que nesse despertar dessa maternidade, a gente muitas vezes não tem rede de apoio. Quem teve rede de apoio, levanta a mão. É difícil, né? É raro. Porque rede de apoio não é só ter alguém para segurar o nosso filho, é ter alguém também para acolher o nosso nascimento materno. Já observaram que passa uma foto assim bem linda, todo mundo cheirando o bebê, conversando com o bebê, né? Aquelas conversinhas que o povo faz com o bebezinho, e a mãe tá ali largada na cama do hospital ainda, sentindo muitas vezes ainda desconfortos e com
pouco acolhimento. A única coisa que a gente fala com a mãe é: olha, já tá amamentando? Oh, meu Deus, eu tô mamando não. Oh, Jesus, não tá mamando. E acreditem, se quiser, eu posso dizer a vocês o meu exemplo. Eu fui atendida por uma pediatra que ela disse pra mim que eu não tava amamentando minha filha quando ela tinha mais ou menos 1 mês e meio, porque eu não queria. E assim, vivendo todo um processo que só eu sei, que hoje Laura Gutman me ajuda a entender, ela disse pra mim que era porque eu não queria, sabe? Então isso é muito doloroso. Olha o que as meninas responderam aqui. Deixa eu falar, porque é importante ver o que vocês disseram. Olha, Dani teve uma rede de apoio, graças a Deus, Dani, Deus te abençoe. Camila nunca teve, hein, amiga? É difícil sem rede de apoio, viu? Olha, muito bom que você, Dani, teve essa chance, isso é fantástico. Ô, cara, obrigada, minha amiga. É o amor, né? O amor que a gente tem com a chegada dos nossos filhos nos faz ter tanta força pra gente dividir tudo que a gente aprendeu, o que fortaleceu a gente, o que nos fez ficar de pé. É tão grandioso falar, dividir, acompanhar. E você bem sabe disso. Você lembra quando eu fui aí no seu consultório, como eu tava, logo quando a Alice nasceu, as dúvidas, as mudanças, o corpo, tudo isso. A gente tem que lembrar sempre, gente, que saúde mental é um luxo que a gente tem no palco da terra hoje. E que saúde mental, que estar bem consigo mesma, afeta todos os setores da vida. Inclusive as emoções do teu filho. Olha que interessante, a tua criança, ela é afetada pelo teu bem-estar emocional, pelas tuas condições, por como você está. Sejam bem-vindos. Ô Ju, bem-vinda, minha amiga. Então, voltando para a culpa, um dos fatores dessa culpa materna acontecer é essa falta de ver a mãe, enxergar a mãe, enxergar as demandas que a mãe traz. Então, quando nasce a criança, nasce a mãe, e nesse processo fusional de meses de gestação, aquela mulher se depara com outra pessoa em mudanças de emoções, como eu falei, emocionais, hormonais, neurológicas, tudo tá mudando, não tem rede de apoio, e tem um novo ser que demanda dela uma estrutura. A gente pensa assim, meu Deus, e agora? Porque a maioria de nós, ao longo do processo, né, de gestação, a gente faz o enxoval, não é isso? A gente faz o enxoval material. Doutora Ju, que chegou aí, com certeza sabe disso. As mães querem saber, né? Ai, meu Deus, o bebê vai ser o quê? Vai ser menino, nome, vamos fazer chá de revelação. E aí, na hora que a criança nasce, a gente se dá conta que aí tem um enxoval emocional, um enxoval psíquico, um enxoval moral. E aí vem tudo de vez, porque a gente não estava pronto para a experiência, a gente não tinha pensado nessas questões. E a maternidade passa pra gente uma sensação de instabilidade. É verdade que algumas mães vão conseguir lidar melhor com essas mudanças todas. E isso tem a ver sim com questões, como eu falei, de rede de apoio, emocionais, socioemocionais. Tem a ver também com a nossa infância, como foi nosso roteiro, qual a nossa relação com com a maternidade também que a nossa mãe nos passou. São conjuntos de experiências. Mas o nosso motivo aqui hoje da live é dizer para vocês que estão me ouvindo que a culpa paralisa. Eu senti muita culpa de várias coisas na minha vida, não só do maternar, mas todas as vezes que eu fiquei refém da culpa, ela se tornou para mim um tormento. A grande questão na maternidade é responsabilizar-se pela missão, mas não se atormentar com a culpa. Eu digo a vocês de verdade que a gente pode fazer escolhas. Por exemplo, eu tinha muita culpa de deixar minha filha quando ela nasceu, de ter que ter um compromisso de trabalho, de voltar a trabalhar, de ter um compromisso profissional. E até hoje eu tenho as minhas limitações quando é esse o assunto. Eu fico, meu Deus, eu vou deixar, como é que ela vai se sentir? E aí eu comecei a perceber que toda vez que essa culpa começava a crescer em mim, as sensações que ela trazia e que eu externava muitas vezes de forma inconsciente pelo piloto automático, alcançava também a minha filha. Como não?
Eles são seres funcionais, então as crianças sentem o nosso estado psíquico, absorvem como se isso fosse uma verdade absoluta, inclusive como se eles fossem causadores daquilo. É interessante estudar isso. Então é preciso estar atento a essas emoções e entender até que ponto a culpa está te atormentando, ela vira aquele monstro que volta para te perseguir todos os dias. Olha, aqui Mila fala rede de apoio com cuidados, não. Sempre fiquei só, não tinha com quem deixar e é nesse sentido, sim. Às vezes o companheiro trabalha o dia todo, né? A gente precisa estar ali o tempo todo e muitas vezes as pessoas também não compreendem o que é uma rede de apoio, né? Não é só pra gente sair para um evento. Rede de apoio também é alguém que nos escute, os nossos medos, nossas culpas, né? De forma acolhedora. Olha, pai, seja bem-vindo. Então, meninas, principalmente vocês que a gente tá falando sobre culpa materna, tá na hora da gente começar a trabalhar isso. Sidna falou com a gente que ela é uma coisa que caminha muito com ela. E sabe o que acontece, Sidna? A gente começa a culpa quando eles são pequenos. A gente tem culpa, por exemplo, uma amiga da semana me falou: Lua, eu fiquei meia hora chorando porque, sem querer, eu prendi o negocinho do bico, que era pra prender na roupinha, passou um pouco na pele e machucou meu bebê. E aí eu perguntei a ela qual era a sua intenção quando você estava prendendo o negócio do bico na roupa. Ah, era prender pra segurar, pra ela ficar melhor, confortável. Eu falei, então, a sua intenção não era machucar seu filho. Nunca foi a sua intenção. Mas realmente a gente fica, né, chocada, a gente chora, a gente sofre, se abala. Rose colocou pra mim, minha amiga, que é muito mais complexo do que se imagina, sem dúvida, Rose. A gente se pergunta muito. Você que é psicóloga tem muito para nos ajudar com isso. Dani traz uma coisa legal. Ela fala que temos que estar bem em todos os âmbitos para passarmos segurança para os nossos filhos. Eles sentem todas as nossas emoções, com certeza. E já é comprovado que se a gente tem uma relação saudável, de respeito às nossas necessidades, e passando para os nossos filhos, que a gente tem nossos medos, a gente tem nossa imperfeição, mas que a gente está disposto a lutar, a aprender, eles também reagem melhor e positivamente às emoções deles mesmos lá na frente, né? É um contexto de agregar, vai ficando tudo muito bem conectado. E aí, falando sobre a culpa ainda, o que a gente precisa fazer? Toda vez, Sidna que disse que tem muito, eu também já passei muito por isso, que essa culpa vier, a gente tem que nos ouvir. Acho que é uma das coisas que nós não fazemos, né? Isso a gente quase nunca se ouve. E a gente não vai lutar com a culpa. É uma coisa que eu aprendi com o Deepak Chopra, que eu tenho estudado na neurociência também, que quando vem um sentimento, seja ele raiva, medo, nesse caso a culpa, né, o remorso, ele chegou. Ele é real. Você se sente assim naquele momento. Você não precisa entrar numa briga com ele na sua caixa mental. Eu não posso sentir isso, que absurdo. Não, não é isso que a gente quer. Veio a culpa, deixa ela vir. Escuta a culpa. Escuta por que ela tá vindo. Tenta entender o que há por trás da culpa. Quais são as questões que estão? Porque ali a gente tá vendo a culpa é a ponta do iceberg. O que que tá por baixo? Quais são as questões minhas íntimas que me fazem lidar com dificuldade com aquilo? Quais são os meus gatilhos? Aí eu me escuto, me acolho, humanizo esse sentimento e digo pra mim mesmo o que eu vou fazer de agora em diante. Porque não é uma briga, porque não é ruim a gente se sentir, porque são sugestões nossas e que a gente precisa entender. Bem-vinda, amiga, também chegou mais duas amigas aqui e Mi também traz pra gente uma sugestão muito legal. O mito do amor materno. Legal, muito legal, que aborda a construção da maternidade, inclusive no âmbito social. Eu tenho esse aqui também, ó, amiga, eu vou falar com vocês rapidinho sobre ele, que é a maternidade e o encontro com a própria sombra, de Laura Gutman. Eu sou fã dela, é inegável, eu acho que o nome dela tá certinho, ela não é brasileira. O resgate do relacionamento entre mães e filhos, mas ela é fantástica, eu sou muito fã do trabalho dela, é muito bom. Sim, mas voltando. Então a gente vai lidar com essa culpa e transformar ela em atividade, transformar em responsabilizar-se. Aí trazendo por exemplo atual, eu tenho uma criança de 3 anos, acho que Sidna também, que tá aqui conosco, ela tem uma criança mais ou menos nessa faixa etária. Aí quando a nossa criança faz um comportamento, vamos supor, no ambiente público, e aí essa criança faz o que a gente chama de birra, que na verdade é uma questão emocional, né? É uma chuva de emoções. Quando ela age assim, o que acontece na cabeça da mãe? A gente se culpa, não é?
A gente pensa assim, meu Deus, nós pensamos todas. Ah, o que é que eu fiz de errado? Por que meu filho tá assim? Isso é culpa minha. Entendeu? Então, a gente precisa pensar o quê? Olha, meu filho se comportou assim. Eu tenho uma parcela, é claro, de envolvimento na educação dele. Eu sou educadora desse ser. O que eu vou fazer de agora em diante? Aí a gente vai escolher um caminho. E aqui eu compartilho com vocês todos os dias, né, os caminhos que eu acredito que são saudáveis. Pronto. Vou usar o meu entendimento de que aquilo não era para estar acontecendo, para mudar o que está acontecendo. Enquanto eu fico ali me culpando, e a culpa ela é tão forte que ela entra na gente, dá um impacto tão grande, que a gente começa a reagir de uma forma ruim para as coisas. A gente fica nervosa, desconta o que vem pela frente, desconta inclusive na criança, a gente se automutila emocionalmente, a gente começa a se sentir inferior, a ser as piores pessoas do mundo. E tudo isso não ajuda, entendeu? Então, a nossa proposta de hoje, mães, não é de deixar de vez de ter esses sentimentos, porque não é assim, mas é começar a encarar a experiência com outro olhar e te olhar de outra forma. Eu falava com a mãe neste instante que quando a gente vê um comportamento do nosso filho, a gente fala assim, se o comportamento for errado, a gente fala assim, tudo isso de errado que ele tá fazendo é culpa minha. Mas quando ele faz um comportamento bom, adequado, quando ele conta uma história que foi você que contou, que você sentou com ele para falar, você não se toca de dizer, olha que bênção, tudo aquilo que eu passei também ele tá absorvendo, então eu vou me esforçar e vou passar mais, não vou me permitir ficar aqui me culpando pelo que eu falhei. Porque eu preciso também ter consciência que eu não sou um robô sem emoções, que eu não sou perfeita, que eu não vou estar todo dia bem. E muitas vezes, tenho certeza, mães, que eu digo pra minha filha assim, olha filha, hoje eu tô muito cansada. Olha, hoje mamãe tá com a cabeça cheia, me perdoe se eu não ouvi, você pode repetir? Porque acontece comigo também. Tem vezes que eu falo, olha filha, mamãe não era pra ter dado essa opção a você. A gente pode começar de novo? E ela tem 3 anos e 7 meses, mas ela me responde, porque o que faz com que a comunicação seja efetiva é a humanidade da comunicação. É o quanto eu me dou para ela, o quanto ela sente na minha comunicação também não verbal. Vejam como é profundo, tá vendo? Então, assim, o desespero torna mais difícil o quadro geral. Quem tá aí comigo ainda? Sidna conseguiu acompanhar, amiga? Ô, Dani, leia. Leia porque o livro é lindo, você vai amar. Eu acho que, assim, é revolucionário esse livro da Laura. Inclusive, eu vou ler um trecho dele daqui a pouquinho com vocês. E sobre culpa também, sabe o que acontece? O nosso maternal ele fica mais pesado, né? Coisas que davam para ser simples, para seguir um fluxo melhor. Hoje, toda vez que eu tô aqui no meu dia a dia com a minha filha, eu tento sempre pensar, esse momento é único, ninguém, lembro de Maria Montessori, né? Ninguém vai me amar e viver comigo essas emoções tão grandiosas como nós estamos vivendo agora. Eu perdoo as minhas falhas, mas abraço as minhas grandes vitórias, mas acolho a mulher que eu sou. Me perdoo pelas vezes que eu não pude vivenciar tudo como eu gostaria, mas todos os dias agradeço pelas vezes que eu me superei, que eu olhei diferente a vida e que este ser que está na minha frente me permitiu nascer de outra forma a partir do maternar. Então, assim, acho que é uma experiência de mantras diário. Às vezes eu tenho aquele mantra que eu nunca esqueço. Até vou falar sobre eles no meu curso online. Que eu falo sempre aquelas coisinhas, aquelas frases assim na minha cabeça, naqueles momentos mais difíceis, para que a culpa, a raiva, ou qualquer outro sentimento não atrapalhe a minha relação do momento, sabe? O que eu tô vivendo naquele momento. E só pra vocês ficarem com vontade de ler, tá vendo? Eu vou ler um trechinho aqui da Laura. Na verdade, é uma introdução em que ela faz um prefácio dessa nova edição e que ela explica algumas coisas importantes sobre essa relação da maternidade, porque ela republicou o livro. Ela pensou em não republicar e aí depois ela recebeu muitas cartas de muitas mães contando como esse livro ajudou. Esse livro, que é A Maternidade Além da Sombra, a gente fala sobre sono, sobre a rotina de sono de uma forma que eu nunca vi ninguém falar. Fala sobre o nascimento, a questão funcional, sobre oferecer a verdade à criança. Eu vou mostrar de novo aqui a capa para quem chegou depois. É o Maternidade Além da Sombra, de Laura, tá bom? Ô, gente, outra coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês antes de eu ler um trecho.
Minha amiga Dani, que tá aí me ouvindo, já foi convidada por mim para fazer uma live comigo. Ela que além de ser, formada em disciplina positiva, tem 4 crianças, tem muito para contar pra gente, não tem? Vamos fazer uma campanha nessa live. Vem, Dani, vem, porque ela tá fugindo da gaiatice da live online, porque realmente quando é ao vivo o negócio é diferente, viu? Terá que dar um friozinho na barriga. O que vai vir? O que é que esse povo vai escrever aí depois? Mas é muito bom quando a gente começa. E aí eu vou ler um texto para vocês que fala bem assim. Mas insisto em dizer que nós, as mulheres transformadas em mães, temos a obrigação de empreender um caminho de questionamento profundo. É verdade que é difícil se transformar em mãe. É verdade que representa uma crise pouco reconhecida socialmente. Mas também é verdade que somos adultas e que a verdadeira vítima das cadeias transgeracionais do desamparo é a criança pequena. Olha, Dani, você tá famosa, tá vendo? Já temos uma campanha em seu nome, tá vendo? 4, gente. Mãe de 4 tem muito pra contar pra gente. Imagina aí a gente conversando aqui horas que nem a gente conversa no Zap sobre disciplina positiva, educação com afeto. Olha, gente, que forte o que Laura fala. Ela fala que sabe das nossas dores como mãe, das dificuldades, das histórias de cada uma. Ela que durante anos atendeu pela psicoterapia várias pessoas, várias mães principalmente. Então ela sabe das nossas dores como mãe. Só que ela tem uma preocupação que eu acho linda. A gente precisa se escutar, se acolher, lidar com a nossa criança ferida se ela estiver ferida. Porque a gente precisa estar bem, porque a principal vítima da nossa dor é a criança. Então, na saúde da mãe está incluída a saúde do filho. Por isso eu estou fazendo essa live hoje. Muitas pessoas falam assim comigo, Lua, nós estamos falando de educação. Aí vem a psicopedagogia, aí vem a aprendizagem. E por que vocês, cada vez mais dessas áreas, têm falado de maternidade, paternidade, criação respeitosa? Porque, meus irmãos, os grandes motivos de muitas pessoas estarem com problemas de aprendizagem, sejam elas crianças pequenas ou adolescentes, está na saúde mental da família, dos seus pais e sociedade em geral. Sarah Paim diz pra gente, que a gente que estuda psicopedagogia, estuda Sarah Paim, que 90% dos casos que ela recebe no consultório, recebia no consultório dela, eram motivados não por questões ligadas à criança intrinsecamente, dificuldades centradas na criança, mas sim por dificuldades de aprendizagem ocasionadas pelo mau estabelecimento na infância, problemas familiares, problemas sociais e também questões escolares específicas, que a gente também fala aqui, porque o método escolar muitas vezes não agrega vontade nenhuma de aprendizagem. Então, por isso que a gente fala aqui de culpa materna, de educação com afeto, de educação com respeito, porque não adianta a gente mudar os currículos escolares, colocar computadores novos nas salas de aula, treinar os professores, se a gente não trabalhar a humanização, a raiz do processo. A criança que nasce no seio da sua família, a criança que é acolhida, que é ouvida, que é direcionada, que tem voz nessa sociedade. A gente precisa de uma sociedade que tenha um olhar infantil, porque ainda está muito na teoria. As crianças têm direitos que ela, na prática, a gente não está deixando que elas tenham. Então eu vejo que está tudo muito ligado. Por isso hoje eu falar de culpa materna, para que a gente, mãe, se perdoe, se ame, se acolha, esteja saudável, para poder oferecer para os nossos filhos um maternar saudável. Lembrem sempre, não é um maternar perfeito, é um maternar saudável, de quem se reconhece, se ama e quer seguir adiante, oferecendo o melhor que tem. Então veja que é muito sério, são pontes enormes que estão todas conectadas, tá bom? Olha, que legal vocês estão conversando aí. Sim, Rose, cuidar da nossa saúde mental é imprescindível. Então olha o que Laura fala pra gente. A criança é quem vai... E é o que ela fala. Por isso, depois de nos reconhecermos nessas páginas, nos aguarda um percurso obrigatório. O de abordar nossa realidade emocional forjada durante a nossa infância, para nomeá-la, ambientá-la, compreendê-la e entrar em contato com o que nos aconteceu.
Só então poderemos compreender, acomodar, contactar e amparar a criança real que depende de nós, as mães. Depende de nossa capacidade para amá-la, mesmo que nós mesmas não tenhamos sido amadas. Isso é sério. E aí? Nossa criança interior pode estar ferida, mas nós precisamos sim nos cuidar para poder oferecer para nossa criança uma relação melhor do que nós próprias tivemos. E aí eu lembro do livro da Isa Minatel, quando ela fala que a cada geração a gente está dando um pouquinho a mais. Como assim, Luana? A geração do meu bisavô, ele deu um pouquinho a mais do que ele mesmo tinha. A minha bisavó também, para minha avó. A minha avó deu um pouquinho mais do que ela ainda não tinha para minha mãe. E a minha mãe deu um pouquinho a mais do que ela também não recebeu para mim, e assim eu farei sucessivamente. A gente não pode ficar por aqui reclamando. Vamos dar um pouquinho a mais do que a gente já tem, né? E oferecer para essa geração que está vindo. É sempre essa experiência de ir despertando e oferecendo o melhor que a gente tem, um pouquinho a mais que a gente puder. Sabe aquela gotinha de sol sagrada? Sim, Ju, é isso mesmo, não é perfeito. É o que a gente consegue, é com amor, é com compromisso. A gente tá vendo aqui como a gente tem aqui nesse grupo mulheres que saem, né, que precisam trabalhar. E a gente às vezes se atormenta, né? Que culpa, meu Deus, profissional. Então você que é profissional da saúde, às vezes tem plantão ali e lá. Mas o tempo de qualidade, a conexão, o olhar no olho quando se está em casa, o ouvir a demanda que a criança, que o jovem traz, para eles é tudo. Um escuta para eles é poderoso. Minha filha aqui, quando eu paro, fico ouvindo as histórias dela, interajo e mostro interesse, dou essa conexão a ela, pronto, ela ganhou o momento dela. Então tá muito além do tempo exatamente. Por isso a culpa não pode deixar a gente ficar tão pressionada. É realmente a vivência profunda daquele momento. Sim, a questão do autoconhecimento, quando partimos para esse lado fica mais fácil, com certeza. Dani, quando a gente se escuta, quando a gente entende os nossos processos, eu sempre falo que quando a gente vai falar de criação, a gente sempre começa pelo autoconhecimento, não tem outro caminho. E para fechar o trecho do livro, tem uma coisa que eu acho lindo que ela botou assim, que ela fala assim: a realidade é, criar filhos é muito difícil. É doloroso, muitas vezes é insuportável. Nós mães estamos inundadas de conselhos e opiniões. E, no entanto, dolorosamente sozinhas e isoladas. Nesse sentido, as palavras que encontrarão aqui trazem boas notícias para muitas mães. E isso é que me obriga a considerar a reedição do presente livro, mesmo que eu continue naufragando em uma relação complexa. Provavelmente porque ainda não entendi o que este livro veio a me ensinar. É porque Laura, ela é profunda, é filósofa, é tudo um pouco, né, que ela tem para oferecer. Para quem chegou depois, é esse o livro que a gente está comentando, A Maternidade Além da Sombra. E olha o que ela fala, né? Que a gente precisa ser mais unidas. Eu vejo muito julgamento, a gente está falando de culpa, né? E aí tem a ver com julgamento, com esse processo entre mães, né? A gente, por exemplo, eu tô vendo minha amiga, a Dani, que tá aí, é minha amiga, eu converso com ela, ela me conta uma coisa sobre os filhos dela. E na minha concepção, na minha verdade, meu pedaço do espelho da verdade, eu acho que tá errado. E o que eu faço? Converso dela, falo mal, conto a mãe, critico, falo você, isso que você tá fazendo é horrível, isso não vai pra frente. E o que eu fiz de acréscimo na vida dela e dos filhos? Nada. Né? Então, assim, a gente precisa mais de parceria, de conexão também entre as mães. Se a gente não tem rede de apoio em casa, que tal uma rede de apoio materna? Né? Uma mãe com a outra. Isso seria fantástico. Eu vejo nas próprias redes sociais, eu escuto direto as blogueiras falando, outra mãe falando da outra, e sem acolhimento. Eu sempre, quando eu entro pra falar em qualquer coisa minha de educação, eu falo: gente, eu não vim aqui pra culpar vocês. Eu vim aqui pra gente achar uma solução. Culpar e ficar apontando o dedo, quem tá errado aí? Não, vamos achar uma solução? Vamos pensar em situações que resolvam essa demanda dessa criança, porque ela é o nosso papel, porque ela é a nossa missão, porque nós chamamos ela. Mas, se não houver essa união, nós vamos ficar fragilizadas como mães. E o outro ponto, que é o crucial pra gente fechar a live de hoje, porque eu converso demais, vocês não acham não? Se eu pudesse, eu conversava aqui até umas horas, mas a Alice tá acordada hoje, hein, Alice? Tá aí ainda ouvindo mamãe?
Hoje ela tá na casa da avó, ouvindo a mamãe. Sem culpa, olha, eu tô me sentindo zen. Tô cada dia deixando a culpa pra bem longe, aos pouquinhos, né? E aí, eu até contei a Dani que eu nunca fiz uma viagem sem a Alice, nunca dormi fora. É uma experiência minha, eu não consigo ainda, mas eu tô trabalhando, se tiver um momento oportuno, se for necessário. Isso vai ficando cada vez mais leve, porque eu sei. E acho que depois que ela falou também, né, gente? Depois que começa a falar, que ela começa a dizer. Aconteceu um dia desse interessante, eu tenho que contar a vocês. Foi engraçado. Antes de eu fechar a live, eu quero falar uma coisinha rápida. Eu tava indo pro centro, era na quarta-feira. Eu tinha um compromisso lá no meu trabalho religioso. E eu tava super assim, meu Deus, não queria deixar a Alice hoje, porque eu tinha trabalhado muito, tinha saído, resolvido coisas. E assim, sabe aquele dia que eu senti que eu queria ter ficado mais? Aí eu falei isso com a avó, né? Eu falei isso com a avó dela, ela deve ter escutado em algum momento, porque ali tem um ouvido mais poderoso que o meu. Que o meu já é demais. E ela chegou pra mim e disse: mãe, eu amo você. Você vai fazer o trabalho do Cristo. Vá, mamãe. E me beijou. Gente, perdi a cor. Perdi a força das pernas. Ela só tem 3 anos e 7, mas ela conversa muito, viu? Muito. Porque também, ó, vocês estão vendo como eu sou conversadeira, né? Não tinha como eu não ser conversadeira, porque o estímulo do ambiente foi muito forte. Mas, resumindo, é o espírito dela que é assim. Só que, o que ela falou pra mim era assim: olha, se liberte e vá sem culpa, porque o que a gente construiu até aqui é meu legado. É o que você deixou pra mim. E, gente, isso é forte. Era isso que ela quis dizer em palavras infantis e poderosas. Então, acho que cada dia mais ela tá me ensinando também a me libertar desses sentimentos que nos retêm e que fragilizam, né, a nossa experiência. Sim, e pra fechar nossa live, porque eu converso demais. Olha lá, ó, tá vendo que ela tá assistindo, galera? Ela tá assistindo. A Alice tá aqui dizendo que tá assistindo a mamãe. Ela assiste mesmo. Sim, sim, Dani, tem hora que eu penso isso, tem hora que eu olho pra ela assim e falo, gente, de onde veio? Mas não é à toa, né? Com fé em Deus que ela continue me estimulando a crescer e a outras pessoas e use a vida dela em instrumento, né? Em forma de instrumento de amor. Sim, mas pra fechar, Laura tem um especial que ela fez no YouTube, vocês podem pesquisar e ver, que chama O Poder do Discurso Materno. Pra Laura, uma mãe tem o poder de mudar o mundo quando ela é uma mãe que está em luta e oferece para os filhos recursos bons. Vale a pena ver. Por que ela pensa nisso? Porque nós, mães, nós criamos as gerações. Toda vez que, por exemplo, eu tenho uma filha só, né? Mas eu posso criar uma cidadã saudável, que se ama, que se respeita, que se autorregula, que se conecta, que vê o outro, sabe? E essa cidadã vai criar outros cidadãos, vai influenciar outros cidadãos na sua profissão. Então veja que é um processo em cadeia. Então vamos acreditar no nosso poder, no poder do nosso discurso, tá bom? E se você não conhece o nosso trabalho, clica na hashtag depois que você sair daqui, Lua Coutinho Educação. Lá eu te dou dicas de como usar esse discurso em favor dos seus filhos. E a gente pode falar de vários exemplos. Um exemplo básico poderia ser as críticas, o quanto as críticas são ruins. Imagine aí, eu vi num livro de Daniel, do cérebro da criança e cérebro do adolescente. No cérebro do adolescente ele fala de uma coisa que é muito comum. O adolescente se arruma todo. Dani que tem adolescente, sabe? Só que assim, às vezes o adolescente ele se arruma de um jeito que pra gente mãe não tá combinando, não tá no padrão, vamos supor, bota aquela sandália havaiana, tá naquela fase de ficar todo largadão. Aí quando ele tá na porta pra sair, a gente fala assim: tu vai pra onde, menino, com essa roupa? Ai, como tá todo feio, bagunçado, não combinando nada. Ai, que vestimento estranho. A gente fala várias coisas sem perceber. Na nossa cabeça existe o sentimento primário, que é a proteção. A gente queria que ele se apresentasse como a gente acredita que é bom. Mas o sentimento secundário que a gente externaliza, que é a raiva, faz mal. É o discurso materno fragilizando o filho, sem perceber, muitas vezes inconsciente. Então veja que o nosso discurso é poderoso, só basta a gente direcionar ele para onde a gente quer que ele vá. Então, se você não conhece ainda o nosso trabalho, clica na hashtag Lua Coutinho Educação para que você possa ver tudo que a gente compartilha lá sobre esses assuntos todos, dicas de rotina, desde o pequeno até o adolescente. Olha, eu já tô quase terminando. Obrigada, Inara, Braia, por ter vindo. Gabriela
Que bom, amiga, que bom que você gostou. Aí a Dani tá concordando, tá vendo? É porque esse universo, quem não leu ainda também, Cérebro Adolescente é fantástico. O Daniel arrasa, ele dá show. Para que a gente possa entender esse universo, as mudanças. Maria Montessori também já discute isso, né? Que o adolescente já procura coisas diferentes que ele procurou quando ele era na infância. É normal que haja mudanças que pra gente podem ser assustadoras, mas que são mudanças necessárias e fazem parte do desenvolvimento humano. Sim, e pra fechar, já tô indo. Quem é de Riachão, a gente tá tendo um sorteio aqui na página. Quem não viu ainda, corre lá. É um sorteio para o nosso evento, que já é sábado. A gente não acredita que já é sábado, tô tão empolgada. Eu não sei se a palavra certa não é ansiosa, é empolgada mesmo, é com muita felicidade. Eu preparei umas surpresinhas para vocês. Vou contar uma que é muito legal. Fiz uma paródia muito legal pra gente trabalhar, o que a gente vai discutir lá. O conteúdo vai ser voltado para a educação integral, né? Não só para o pai, mas também para o professor, para o educador em sala de aula, tá bom? Inclusive eu vou receber algumas educadoras queridas, né? Dani vai estar lá comigo, Mi também, né? Que tava aqui, né, gente, conversando com a gente. Rose vai estar lá comigo também. Que benção, obrigada, meninas. Vai ser um evento muito legal. As meninas não estão aqui hoje, de Barreiros, que também vêm participar do evento. Muito obrigada, viu? E as meninas que me perguntaram, que não são de Riachão e que me perguntaram sobre o evento, queriam ouvir. Assim que o evento acabar, eu vou lançar aqui no Instagram o meu curso online. Esse curso eu resumi tudo que eu tenho tentado dividir aqui com vocês, o máximo que eu pude. E fiz uma coisa bem legal, tá divertido, contei minhas histórias, a mesma gatice da live, também teve momentos profundos. E eu vou compartilhar eu vou vender, né, esse curso de um valor acessível, porque eu super acredito que a gente precisa que mais famílias escutem. A gente às vezes tem alguma vontade de ter contato com algum curso, mas ele não é acessível para nossa realidade. Então que a gente possa aumentar o número de pessoas conectadas nesse modelo de criação adequado, respeitoso. Então é isso. Quem for de Riachão e for pro evento, a gente se vê dia 8, sábado, às 5 horas no estúdio Cassiana Carneiro, da minha amiga Cassi Pilates, né? Que também. E quem não ainda se inscreveu, ou até que já se inscreveu e quer tentar o sorteio, tenta, tá bom? O resultado sai quinta-feira, 11 horas ao vivo. A gente vai sortear o ganhador de um passe para entrar, né, no nosso evento. E se você não ganhar, ainda nós temos inscrições. Eu vou consultar a casa, mas eu acredito que nós ainda temos ainda umas 9 inscrições disponíveis, fora a do ganhador do sorteio. Tá bom? A gente vai se falando. Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Eu espero que tenham gostado. Tá bom? Quem não assistiu vai estar nos destaques 24 horas. Ou perdeu algum momento. E depois pode ver no meu canal no YouTube. É só clicar aqui no meu perfil. Tem um linkzinho que vai direto pro meu canal no YouTube. Obrigada, Ju. Sua opinião é muito importante. Muito importante. Deus te abençoe, te abrace, te acolha. Obrigada a cada um de vocês que passaram aqui. Dani, obrigada pelo apoio de sempre. Mãe Alice, tô chegando para buscar o meu tesouro que me fez ser uma pessoa muito melhor. Olha que espelho que eu recebi. Não tem espelho melhor que os filhos. Deus ilumine todos vocês. Obrigada por passarem aqui. Até muito, muito em breve com mais uma live, com mais trabalho. Sempre falando de educação. Deus ilumine vocês. Tchau!